Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje vamos falar sobre as biguanidas. Será que hoje nós responderemos aquela pergunta que fizemos lá no início dessa série de videoaulas? Vamos voltar para essa pergunta? Por que a metformina geralmente é associada à glibenclamida? Então vamos iniciar nossa aula falando da única biguanida que é utilizada na prática clínica para tratamento da diabetes tipo 2, a metformina. Então podemos ver aqui a metformina. A metformina é um anti-hiperglicemiante. Ou seja, o papel principal dela não é reduzir a glicemia, mas impedir que a glicemia ela se torne elevada. E como é que ela faz isso? Então a metformina ela vai interagir com esse transportador aqui, o OCT1. O OCT1 é um transportador que faz com que a metformina extracelular ela entre, e aqui nós estamos vendo uma célula pancreática, essa célula aqui é um hepatócito, e a metformina ela vai agir diretamente no complexo 1 mitocondrial do hepatócito. Fazendo o que nesse complexo mitocondrial? Impedindo ou bloqueando o complexo mitocondrial, o complexo 1. Bem, como nós sabemos, o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons tem um papel importante na síntese de ATP. Então, o principal aspecto que nós podemos ver aqui é que o ATP vai haver um impacto na produção do ATP, ou seja, a diminuição da produção do ATP. E a diminuição da produção do ATP nessa célula hepática vai ter qual impacto? Então, o primeiro impacto é que vai aumentar o AMP cíclico. E o AMP cíclico vai agir alterando várias vias metabólicas. Uma via metabólica importante é a via da adenilaticiclase. Ela vai bloquear a adenilaticiclase. E a adenilaticiclase é importante para quê? Veja que nós temos do lado aqui um receptor de glucagon. E o que é que o glucagon vai fazer ao interagir com esse receptor? Ele vai promover a ativação da adenilaticiclase, ou seja, ele vai promover aumento do AMP cíclico. Então, o que nós podemos observar aqui é que quando a metformina é absorvida e diminui a concentração de ATP, aumenta de AMP, o que nós podemos observar aqui é que vai haver um bloqueio dessa enzima que deveria ser ativada pela ação do glucagon, ou seja, a metformina tem uma ação contrária ao glucagon. E o que é que esse AMP cíclico faria se ele estivesse atuando normalmente, se fosse o glucagon que estivesse agindo aqui nessa célula? Ele iria ativar pKa, e esse pKa ele iria ativar a proteína quinase A, e a proteína quinase A iria ser responsável por aumentar a expressão gênica de várias enzimas gliconeogênicas. Ou seja, o glucagon ele é responsável pela gliconeogênese, a gente já viu isso em aula passada, e essa ativação da via gliconeogênica acontece porque o glucagon consegue aumentar a expressão gênica das enzimas dessa via por meio da proteína quinase A. E vejam nessa imagem que o AMP cíclico, além de atuar inibindo a adenilaticiclase, o AMP cíclico ele atua diretamente sobre essa enzima, a frutose bifosfatase, que é uma proteína, que é uma enzima chave na síntese de glicose. Veja que aqui nós temos a via gliconeogênica. Com o bloqueio da frutose bifosfatase, toda a via vai ser bloqueada, consequentemente, a célula hepática não vai sintetizar glicose. Vejam que a metformina está atuando em dois pontos diferentes, mas que ambos têm o mesmo produto, ou seja, diminuir a síntese de glicose. E o terceiro ponto na qual a metformina age também é nessa enzima AMPK. E a AMPK é importante para a síntese de lipídios e colesterol, bem como para a expressão gênica lipogênica, ou seja, a expressão de genes responsáveis pela síntese de lipídios. E ao bloquear essa enzima, a metformina também contribui com a redução de lipídios, com a redução de várias vias metabólicas responsáveis pela síntese de lipídios. Aqui nós podemos ver os efeitos das biguanidas. Então nós temos aqui o placebo em cima e aqui nós temos a ação da metformina em relação ao tempo. Então nós temos o tempo e aqui nós temos a alteração da glicemia de jejum e a alteração também da hemoglobina glicada. Então nós podemos ver de cara que ele está reduzindo tanto a glicemia como a hemoglobina glicada, mas reduz quanto
e em quanto tempo. Isso é o que nós vamos agora analisar nesses dois gráficos. Primeiro, nós podemos observar que há necessidade de pelo menos 9 semanas para que a metformina consiga estabilizar a redução da glicemia no paciente. Então é só após 9 semanas que nós podemos observar o efeito máximo que a metformina vai ter na redução da glicemia de jejum. E essa redução acontece em quanto? Nós podemos observar aqui pelo gráfico, esse gráfico está nessa unidade de milimol por litro, que depois de 9 semanas o paciente consegue reduzir pelo menos 3 milimol por litro de glicose na sua glicemia de jejum, o que é bastante. Já na hemoglobina glicada, nós podemos observar que há necessidade de um tempo maior para a redução máxima da hemoglobina glicada, pelo menos 21 dias. Depois de 21 dias, nós temos o efeito máximo da metformina na redução da hemoglobina glicada. E quanto é que vai reduzir? Bem, nós temos aqui 1% de redução. Bem, depois de 21 semanas, nós temos aí pelo menos 1,5%, 1,5% da hemoglobina glicada vai ser reduzida com o uso da metformina isoladamente. E aí vem a nossa pergunta. Vamos relembrar nossa pergunta? Por que a metformina geralmente é associada à glibenclamida? Então, esses dois gráficos mostram exatamente a ação da metformina, da glibenclamida, que é uma sulfonilureia. A gente não falou ainda das sulfonilureias, mas vamos falar posteriormente, isoladamente ou associadas. Então, nós temos nesse primeiro gráfico, um gráfico que mostra a redução da glicemia de jejum. Da metformina, a gente viu que precisa de pelo menos 9 semanas para reduzir a glicemia de jejum em um nível máximo. Nós vimos que há necessidade de pelo menos 21 semanas para a metformina reduzir ao máximo possível a hemoglobina glicada, a taxa de hemoglobina glicada no paciente diabético. O que nós podemos observar aqui é que quando metformina é usada isoladamente, ou a sulfonilureia, pode ser a glibenclamida, por exemplo, usada isoladamente, há de fato uma redução tanto da glicemia como da hemoglobina glicada, mas quando elas são usadas associadas, essa redução ela é muito superior. Nós podemos ver por esse gráfico aqui, metformina mais sulfonilureia, os níveis de glicemia e os níveis de hemoglobina glicada, eles são bem superiores. A hemoglobina glicada tem uma redução aí de quase 2%, enquanto que a glicemia de jejum tem uma redução aí quase de 4 milimol por litro. E por que isso acontece? Bem, a metformina ele tem uma ação sensibilizadora, ele vai aumentar a sensibilidade que os tecidos insulina dependentes eles vão ter sobre a ação da insulina. Além disso, ele é um anti-hiperglicemiante. Ele impede que os mecanismos fisiológicos continuem a aumentar os níveis de glicose no sangue. Enquanto isso, as sulfonilureias é um secretagogo, ou seja, a glibenclamida ele tem um potencial de aumentar a secreção de insulina. Então, se por um lado nós temos um fármaco aumentando a secreção de insulina e por outro lado nós temos outro fármaco aumentando tanto a sensibilidade que os tecidos têm, a ação da insulina que foi produzida e foi liberada pelo secretagogo e também diminuindo a produção e a secreção de mais glicose endógena, essa associação, sem dúvida alguma, se torna a melhor associação do que cada um dos fármacos usados isoladamente. É por essa razão que glibenclamida e metformina muitas vezes são usados associados porque os seus efeitos eles são complementares, é o que nós chamamos de sinergismo farmacológico. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que o conteúdo que eu trouxe para você, ele de fato faz sentido, você teve algum aproveitamento, você aprendeu algo que você não sabia, então não se esqueça de assinar o canal, também de marcar o sininho com a notificação para que o YouTube possa te notificar quando novos vídeos foram lançados e principalmente não deixem de compartilhar. Todas as pessoas que precisam aprender esse conteúdo, façam com que esse vídeo chegue a elas. Até a próxima videoaula.